Oi, gente, bem-vindo ao meu canal. E nesse canal você vai encontrar conteúdos para encontrar o caminho para a felicidade. E por que não começar aí vencendo os sentimentos negativos? No conteúdo de hoje eu vou trazer o livro do Dr. Maxwell Maltz, onde eu vou dividir em 3 partes para vocês. Aprecie o conteúdo. Durante alguns intervalos eu vou trazer as minhas sugestões, assim como eu acabo aplicando na minha vida e o resultado que as minhas pacientes também acabam obtendo diante do conteúdo desse maravilhoso livro. Agora é importante que você observe como você está antes de começar a colocar esse conteúdo aí para dentro do seu interior e após ouvir esse conteúdo. Agora não, depois muitas coisas vão mudar na sua vida e eu garanto que se você começar a aplicar o que você está ouvindo a partir de agora, os resultados serão uma consequência inevitável. As pessoas vivem cada vez mais nos dias de hoje beneficiando-se do interesse governamental, por seus problemas e do nosso crescente padrão de vida. Contudo, acham a vida difícil. Escrevi este livro porque a necessidade de uma obra deste gênero é muito grande, pois os anos das pessoas são desperdiçados. Todo o nosso conceito de vida tem sido falso. Há uma necessidade drástica de mudar o nosso pensamento. Devemos fazer algo a respeito da inutilidade que tantas pessoas sentem. Devemos fazer algo para devolver-lhes o sentimento de valor humano. Devemos ajudá-las a reafirmar sua crença em seu autorrespeito. Nos últimos 10 ou 20 anos, vimos o início de uma campanha resoluta destinada a proporcionar aos negros os direitos de oportunidades iguais e autorrespeito humano. O mesmo deveria ser feito para as pessoas em geral, que são vítimas não do preconceito, mas da inércia. O cidadão individual deve preparar-se para enfrentar os desafios da vida criativa. Deve desejar uma mudança positiva em sua norma de vida, em sua atitude para consigo mesmo e em sua imagem de si mesmo, à medida que se move construtivamente na corrente da vida que o cerca. Uma finalidade deste livro é mostrar às pessoas que elas não precisam retirar-se da vida, adotar uma norma negativa de vida, que elas podem viver criativamente neste século de pessimismo. As pessoas devem aprender que quando fixam metas objetivas e seguem o hábito diário de atingi-las, a vida delas terá um significado. Devem compreender que a vida é mais do que uma sucessão de vácuos de 24 horas. Todas as pessoas devem compreender que a vida criativa começa agora. Agora, gente, é eu falando, Silviane. Meu nome é Silviane Santos, eu sou terapeuta integrativa, trabalho diretamente com mulheres, reprocessando traumas emocionais, trazendo mais qualidade de vida para essas pessoas. E é importantíssimo você começar a compreender como tudo funciona e que para encontrar o caminho para a felicidade, realmente você tem que estar disposta a parar, a ouvir e também a refletir, porque todo conhecimento internalizado, se não é colocado em prática, ele acaba acumulando e você vira uma represa. E tudo que é represado acaba apodrecendo. Nós precisamos ser uma cachoeira. Nós devemos ser como um rio que flui. Então, nós recebemos o conhecimento da fonte, que é Deus. Esse conhecimento vem para nós em forma de conteúdo, nós aplicamos em nossa vida e depois nós transbordamos nas outras pessoas.
Quando vocês começarem a compartilhar as coisas que vocês estão aprendendo aqui e aplicar na vida de vocês, aí sim se fará a sabedoria que você tanto pede para sair desse lugar de sofrimento que você se encontra hoje. Eu não sei qual é o problema que você está passando, mas começando a aplicar os conteúdos na sua vida, as coisas vão começar a se encaixar e aos poucos vão melhorando. O maior inimigo da vida é a norma passiva. Aqui as pessoas se entregam, dizendo a si mesmas que são pontinhos insignificantes no mundo enorme. Elas tendem a contentar-se com um mínimo de entretenimento e se tornam simples observadoras no mundo que não toma conhecimento delas. É uma ideia básica minha que enquanto você está vivendo, você vive. Seus dias são cheios de metas. Você trabalha para fortalecer seus recursos, os instintos de sucesso dentro de você todo, de modo que sai para o mundo com o melhor que está dentro de si mesmo. Constrói uma imagem mental mais satisfatória de si mesmo. Vê que é o conceito de que seu próprio valor como pessoa que ativa e reativa o funcionamento de seu mecanismo de sucesso, sua capacidade inerente de conseguir realização ou que mergulha você numa série de fracassos. Assim, você trabalha para bombear saúde e mais saúde em sua autoimagem, dirigindo sua mente para metas produtivas, que é o meu conceito de psicocibernética. Um exagerado pensamento negativo está corroendo a mente das pessoas hoje em dia. Muitas pessoas desperdiçam a vida sentindo-se deprimidas, perguntando-se para que serve a vida. Sinto que meu livro lhes dará esta esperança, que a vida pode ser uma aventura, que ainda existem novos horizontes, que não há fim para a fronteira espiritual. Seus anos não precisam ser vividos num calabouço emocional. Você pode sair para a vida objetivamente, ultimamente e com orgulho de si mesmo. É apenas ser realista, dizer que, nesta era de ansiedade, seus anos podem ser felizes. À procura de seus poderes criadores. A vida deve ser uma aventura produtiva, crescente para todos nós. Como criaturas do mundo natural, transcendendo as limitações animais, com o nosso equipamento mental singular, somos dotados de ferramentas poderosas para construir a felicidade. As árvores verdes e as águas azuis calmas em torno de nós proporcionam prazer a nossos sentidos e nos fortalecem, trazendo frutas e peixes para comer, enquanto lá em cima no céu o sol derrama seu calor sobre nós. Embaixo de nós, o solo fértil promete-nos ricos vegetais para nutrir os nossos órgãos. O cavalo e o cachorro são nossos amigos. A vaca e a galinha dão-nos o leite, ovos e carne. Do amor e do desejo natural vêm os bebês, que se tornam crianças e mais tarde assumem responsabilidades de adultos em nossa comunidade. Dentro de nós circula o sangue, renovando nossos tecidos. A máquina mais eficiente jamais criada trabalha dentro de nosso corpo. Mas que tudo isso? Nossa mente é nossa e com ela criamos maravilhas mecânicas, automóveis, arranha-céus, aviões, geladeiras, aparelho de ar-condicionado, televisão, satélite no espaço extraterrestre. Com ela podemos criar contentamento no mundo alegre em que podemos operar máquinas para eliminar a maioria de perigos e dificuldades. Não somente é nossa potencialidade construir vidas significativas, mas também uma obrigação para conosco. E contudo, a busca da felicidade é
para muita gente como um grotesco congestionamento de trânsito. O motor mantém-se em funcionamento, mas o carro não pode mover-se. Muita gente renunciou à felicidade. Muita gente sente que a vida perdeu o estímulo que podia oferecer-lhe. Muita gente não encontra finalidade em sua existência. Porque acontece isso? Porque as pessoas renunciaram à vida. Porque renunciaram a si mesmas. A velocidade é muito grande, dizem algumas. Apontam para os carros que roncam a 100 km por hora em nossas estradas, para os jatos que zunem a quase 1000 km por 1 hora nos céus. Falam na agitação e na afobação da vida cotidiana, na velocidade com que as pessoas se movimentam nos dias de trabalho. Criticam as mudanças em nossas ideias sobre o sexo, sobre a arte, sobre a moda. Quem pode acompanhar essas revoluções de pensamento? A individualidade está morta, dizem outras. As grandes empresas dominam os negócios. O pequeno homem de negócio está desaparecendo. A automação está afligindo as pessoas. As pessoas estão se tornando dados a serem arquivados no alimentador da máquina gigante, a caminho de uma desumanização. A humanidade está condenada? Proclamam outras. Cada ano mais e mais nações possuem armas nucleares, mas cedo ou mais tarde haverá um holocausto nuclear. Mesmo que evitem isso, a disputa radioativa nos matará lentamente. Muito bem, há alguma verdade nas críticas ao mundo de hoje? Não nego isso. Nenhuma pessoa que pensa afirmará que vivemos num mundo perfeito, ou que vivemos num mundo sem perigos tremendos. Mas as pessoas sempre viveram com a imperfeição e o perigo. Através de toda a história, encontramos pessoas enfrentando problemas. Algumas viviam magnificamente, outras tinham medo de viver. E assim acontece hoje. Há pessoas que vivem e pessoas que usam justificativas para não viverem plenamente. As críticas ao mundo moderno só servem de empecilhos se levam as pessoas a se afastarem da vida. Tais críticas são inválidas se isto, e não a avaliação construtiva, é o seu propósito. Não há desculpa para o pensamento negativo, que desperdiça a vida humana. Quando uma pessoa mergulha nesse tipo de pensamento, comete um crime inqualificável contra si mesma. Contudo, em nossa complexa civilização, as pessoas mais frequentemente vivem com tédio ou inquietação do que com aventura. Agora que estou começando a escrever este livro sobre a vida criativa, antevejo cada capítulo, cada página, com entusiasmo, porque desejo comunicar-lhes minhas ideias sobre o significado da vida, porque anseio contar-lhe a respeito da boa vida que você pode tornar realidade. Já escrevi muitos livros, mas nunca houve um que eu desejasse escrever mais do que este. Penso que tenho uma certa perspectiva, estando com mais de 65 anos de idade. Senti durante muito tempo os problemas de um ser humano que quer aproveitar o máximo de sua vida. Tenho levado a existência com os olhos abertos e acho que o que os meus olhos têm visto, os seus também podem ver. Quero partilhar minha verdade com você, que a vida encantadora, otimista, pode ser uma realidade para as pessoas hoje. Quantas pessoas não veem essa verdade? As justificativas a obscurecem e o derrotismo a esmaga. Contudo, ela é tão real quanto a mesa em que você come. É tão real quanto o fato de que você é macho ou fêmea. Ao contrário do que muita gente pensa, a verdade pode ser agradável.
operando em sua mente. Sou cirurgião plástico há uns 40 anos. Tenho melhorado a imagem física de centenas de milhares de pessoas. Isso é um trabalho construtivo satisfatório. Tenho reforçado queixos, remodelado narizes, removido cicatrizes desfiguradoras, tenho eliminado excessos de tecido e rugas da pele. O fato de tantas pessoas me terem procurado é uma prova de seu interesse por sua imagem física. E por que não? Por que uma pessoa não deve preocupar-se com a sua aparência? Uma pessoa que atingiu a maturidade deve preocupar-se com isso. Como cirurgião plástico, tenho ajudado muita gente a sentir-se intimamente melhor. Entretanto, há muito mais na vida do que boa imagem física. Existe outra força que pode sustentar você em meio às exigências da vida. É uma força que pode remover cicatrizes da mente. É uma força que pode trazer-lhe um sentido de segurança, mesmo quando os acontecimentos de seu mundo lhe são desfavoráveis. É a sua autoimagem. Em Hamlet, Shakespeare escreveu: amar-se contra um mar de dificuldades. Para viver criativamente, você deve amar-se, deve munir-se de armas poderosas que não neguem fogo quando você precisa de apoio delas. Há muita potência numa autoimagem forte, por mais abstrato que possa parecer. Há enorme potência nela, e lhe falarei sobre isso nas páginas deste livro. Não se deixe abater pelas preocupações. É deplorável como o pensamento negativo pode apoderar-se de uma pessoa, arrastá-la para o desespero. Tristeza e preocupação dominam o pensamento de um grande número de pessoas hoje em dia. O universitário que passa metade de seu tempo preocupado com uma disputa radioativa nada sabe da vida real. Certamente, ele pode procurar melhorar a situação de modo realista. Pode escrever a um congressista ou parlamentar, ou organizar um grupo para discutir o problema. Mas, quando enterra seu próprio ser em sua preocupação, isso é apenas autodestruição. A jovem mãe, cujos pensamentos estão cheios de inquietação, a propósito dos filhos, está também desperdiçando seus dias. Não que não deva ensiná-los a respeito dos perigos da vida, nem que não deva protegê-los da catástrofe, mas, depois disso, por que torturar a si mesma? Não adiantará nada. O homem de negócios, de meia-idade, que é obcecado por dinheiro, será que não há alguma coisa morta dentro dele? Sem dúvida, o dinheiro é importante, mas que bem poderão fazer aos temores obsessivos? O planejamento positivo criador, isso é outra coisa. Todas as preocupações e outras mais você pode justificar se quiser. Pode convencer-se intimamente de que apenas está sendo realista, mas na verdade não está. Do contrário, não haveria tipos como Ellen Keller, nem Franklin Roosevelt, para superar suas deficiências físicas e elevar-se a vidas de grandeza. Não haveria tipos como Winston Churchill para ascender em épocas de crise e erguer-se como rochedo diante da tirania. Não, quando você substitui a vida pela preocupação, deve assumir a responsabilidade disso, porque, na realidade, compete exclusivamente a você. Você pode tornar seus dias emocionantes ou pode torná-los miseráveis. Entretanto, se você desperdiçou parte de sua vida entediado-se, não se culpe por isso. Você não é perfeito. Ninguém é. E a autoacusação não lhe adiantará de nada. Apenas leia o que eu tenho a dizer e veja se as minhas ideias não o ajudarão a viver mais significativamente.
a origem da sua força. Para imprimir saúde à sua vida, você precisa de uma autoimagem sadia. Precisa ver a si mesmo como um ser humano digno. Deve aceitar a si mesmo em psico e cibernética. E o poder mágico da psicologia de autoimagem, que descrevi detalhadamente como cheguei ao meu conceito da autoimagem. Como cirurgião plástico, inúmeras vezes melhorei o aspecto das pessoas. Talvez eu melhorasse o feitio do nariz de uma pessoa ou aprimorasse as linhas de seu queixo. Com a melhoria, sua reação era geralmente de prazer quando olhava no espelho e via sua nova imagem. Aqui estou, ela parecia dizer consigo, com uma aparência melhor do que nunca antes. Vai ser um mundo melhor para mim. Esses casos eram satisfatórios. Meu paciente se sentia feliz com sua imagem melhorada e eu sentia que meu trabalho era significativo. Outras pessoas, porém, reagiam de maneira que me confundia, até que cheguei a compreender como se sentiam. Olhavam no espelho e mostravam-se frias e indiferentes. Na verdade, embora sua aparência tivesse melhorado, elas não podiam demonstrar prazer pela mudança. Passei a compreender o significado oculto da reação delas quando falei com certo número de pessoas, devido aos fatos desastrosos na vida delas, invariavelmente acontecidos na infância ou na adolescência. Sentiam-se inferiores e enfrentavam o mundo com atitudes derrotistas, desalentadas ou hostis. A mudança na imagem física nada significava para elas. Tão fraco era o seu conceito de si mesma como pessoas, tão fraca era sua autoimagem. A lição que aprendi com essas experiências de compreensão, profundamente sentidas, porque eu queria servir essas pessoas, conservarei sempre comigo. Não abalou minha confiança no valor da cirurgia plástica como um instrumento para ajudar as pessoas. Não há dúvida de que a pessoa deve apresentar a melhor aparência possível, mas aprendi, além disso, que a imagem que a pessoa tem de si mesma, a maneira pela qual ela vê intimamente, é fundamental em seu ajustamento consigo mesma e com o mundo em que ela vive, aprimorando a imagem de si mesma. Meu objetivo ao escrever esse livro é ajudá-la a reforçar essa autoimagem, para que você enfrente as situações da sua vida saudavelmente, sem permitir que o preconceito contra você mesmo lhe ocorra à mente. Isso não é tarefa fácil, e não estou dizendo que seja. Atitudes negativas, profundamente estranhadas, impregnam nossa cultura, e todo dia pessoas que você conhece procuram mergulhá-los nelas. Você não deve permitir que façam adotar atitudes estereotipadas, humilhantes para com você mesmo. Na sua adolescência, na quadra dos 20 anos, você ouvirá dizer que é infeliz. Vozes de tristeza dirão que a automação não permitirá que você seja criador no trabalho, que é azar seu ser jovem numa época em que o indivíduo não é nada. Você talvez passe a encarar a vida como uma atitude de desespero. Quando atingir a meia-idade, ouvirá dizer que o mundo é muito complexo, que tal idade impõe exigências extremamente rigorosas ao indivíduo. Assim você poderá oferecer aos outros uma atitude de negação. Nos anos da sua velhice, poderá achar que não é mais útil, poderá achar que sua vida terminou. Embora lhe restem ainda muitos anos, assim você também se sentirá desesperado. Na verdade, esses não são anos fáceis para as pessoas em geral. De fato, não existe anos fáceis em qualquer idade, mas ainda há maravilhas na vida para serem exploradas. Há bons momentos para serem vividos. Devemos sepultar nossos pensamentos negativos e sentir a promessa emocionante de cada dia. Há mais esperança para as pessoas hoje em dia. Há mais esperança para as pessoas que compreendem como podem agir para a própria melhoria de sua vida interna. Para viver criativamente, você deve redobrar seus esforços para amparar a si mesmo.
para dar o devido mérito às suas realizações, seus sentimentos positivos, suas ações positivas, sua capacidade de construir a vida. Você deve também redobrar seus esforços para reconhecer seus defeitos e encarar humanamente seus erros. Além disso, deve especificamente examinar-se como é realisticamente, sem tornar-se presa de ideias negativas que poderão oferecer-lhe uma concepção errada a respeito de si mesmo. A sua autoimagem nunca foi forte. Você deve trabalhar muito e arduamente para reforçá-la. Se já foi forte, mas enfraqueceu, deve eliminar as ideias autodestrutivas de sua mente e reconstruí-la, uma continuação lógica do que era outrora. Você encontrará obstáculos de várias naturezas, mas poderá suplantá-los se adotar atitudes positivas para consigo mesmo e se passar a ver a si mesmo como alguém de quem gosta, como alguém com quem gostaria de ter amizade. Deve compreender, primeiro, o poder incrível de sua mente, para o bem ou para o mal. Não é fácil entender que, no mundo de arranha-céus e superautoestradas, de energia atômica e de astronautas locomovendo-se a grandes velocidades pelo espaço extraterrestre, são os conceitos e imagens simples de sua mente que o tornam feliz ou infeliz. Mas é assim mesmo. Seus pensamentos, seus conceitos, suas imagens são seus bens mais valiosos. Pode comprar um Cadillac e um casaco de pele e uma casa cara e ser infeliz. Pode ver a si mesmo como um amigo o faria e sentir-se contente. Pode dar a volta ao mundo 100 vezes sem ganhar $1 milhão também e ser infeliz. Pode reforçar a sua imagem de si mesmo e sentir-se contente. O verdadeiro significado da vida. A vida é uma coisa diferente para cada pessoa. É triste dizer, algumas pessoas se escondem, receosas de vir à luz do dia. Outras refugiam-se em atividades seguras, monótonas, que as protegerão tanto do castigo quanto da verdadeira experiência humana. Há muitos mecanismos com os quais as pessoas passam o tempo suportando o tédio, contendo-se para aguentar a dor. Mas a vida deve ser uma aventura para você, hoje. A vida deve ser emocionante para você, hoje. A vida deve ser objetivo para você, hoje. Isso é o que vamos explorar nas páginas seguintes desse livro. O caminho para uma vida aventurosa, emocionante, objetiva. Indicarei a você as chaves das horas dinâmicas, dos dias criativos, dos anos significativos. Você deve compreender que pode ajudar a si mesmo e eu lhe mostrarei como. Falarei sobre pessoas semelhantes a você, não importa quão ricas ou quão virtuosas na vida, quão seguras ou quão ponderadas, elas são como você. E como elas dominaram seus poderes, a fim de seguirem uma vida construtiva. Trabalharemos juntos em 15 exercícios concretos que reforçarão a sua resolução. Você deve compreender que, embora pareça que escutamos mais o negativo, há os dois lados da moeda, mesmo dentro das inúmeras restrições da civilização. O ser humano ainda é livre e alegre. Ralph Waldo Emerson certa vez escreveu que a vida do homem é o verdadeiro romance que, quando valorosamente conduzido, proporciona à imaginação uma alegria maior do que qualquer ficção. Isso escrito no século XIX, mas ainda é válido. Se a vida da pessoa for valorosamente conduzida. Um pensamento final, antes de eu me lançar no corpo de meu livro. A preparação para a vida mentalmente rica não pode começar muito cedo. Agora é a hora. Agora é a hora de você reexaminar a si mesmo. Quem é você? Para onde vai? Agora é hora de você ver o que pode fazer para melhorar a sua vida. Tenho esperança de que todos os leitores encontrarão conforto também, um pouco de bom senso nestas páginas.